Hoje nós vamos falar sobre o seminário 7, intitulado de A Ética da Psicanálise, ministrado por Lacan entre os anos de 1959 e 1960. Esse é um seminário muito importante para o fazer do psicanalista, embora tenha sido dito pelo próprio Lacan mais à frente que esse seria um seminário que ele conduziria novamente, reconsiderando algumas coisas, mas ele não fez. Então a gente fica com aquilo que ele produziu dentro dessa proposta desses 2 anos de trabalho. O Seminário 7 considera pontos muito relevantes para a formação do psicanalista, porque é quando Lacan vai chamar para a conversa o Aristóteles, com a sua noção de ética e moral, o Kant e o Sade. Isso para pensar as dimensões dessa duplicidade moral e ética e propor a sua ética, que, segundo ele, é uma ética sempre trágica. Então, ele vai afirmar nesse seminário que a ética da psicanálise é uma ética do trágico. Por quê? Não é uma ética que leva em conta a dimensão moral, do certo ou errado, daquilo que deve ser ou não ser, mas uma ética que leva em conta a posição do sujeito em relação à sua própria história, mas, sobretudo, ao seu próprio desejo. Desejo este que nós trabalhamos no seminário passado, no último vídeo, que não é um desejo de alguma coisa, é, na verdade, um desejo de continuar desejando. E esse desejo de continuar desejando não deixa de ser o desejo do outro. Então, quando Lacan vai trabalhar as dimensões da ética da psicanálise, ele também vai dizer que a ética da psicanálise, na verdade, é a ética do desejo. Essa ética que considera a posição do sujeito, mas, sobretudo, o que só mais à frente ele vai chamar de imissão de outridade. O que é que isso significa? Não existe desejo do sujeito sem o desejo do outro. Porque, na verdade, o desejo do sujeito é o desejo do outro. Nós temos uma tendência a normalizar ou trivializar esse discurso do banque seu desejo, que eu também falei no último vídeo. Banque seu desejo, sustente seu desejo, como se esse desejo do sujeito fosse algo alheio ao desejo do outro. Mas o Lacan vai propor uma coisa meio subversiva. A ética do desejo considera exatamente, e só por isso, a ética, o outro. Então, na direção do tratamento, na leitura psicanalítica, no modo como nós entendemos a organização clínica dentro do nosso fazer, esse outro precisa estar no horizonte, como em missão de autoridade, como esse ponto em que o sujeito sobre o qual se constitui, isto é, o significante do outro, mas que não sai do horizonte quando a gente vai falar só no seminário 9, e daqui a pouco a gente chega lá, dos termos de alienação e separação. Entre o seminário 9 e o seminário 11, ele vai tratar sobre essas dimensões. Então, não é porque o sujeito separa, isso é uma operação lógica da constituição do sujeito, que ele foraclui a existência do outro. Porque senão nós vamos para uma prática meio psicologicista, né, uma prática muito que tira do horizonte a dimensão do outro, e é como se fosse apenas isso. Então, o sujeito pelo sujeito, quando na verdade não é. Isso acontece muito quando a gente vai, dentro do nosso fazer clínico, observar os analistas inquietos com as coisas do tipo: o paciente vem para o consultório e fala muito mais do outro do que de si. E aí os analistas, imbuídos pela ânsia de fazer uma coisa muito bonita, dizem para o paciente: e aí, você vai falar quando de você mesmo? Só que para o Lacan, quando o sujeito está falando do outro, ele está falando também dele. Porque o sujeito não é sem o outro. E aí nós vamos ter essas elaborações de Lacan ao longo do seminário 7, também neste seminário. Ele vai tratar coisas como para além do princípio do prazer, para além do princípio da realidade, numa conversa da moral e da ética, a coisa freudiana, isto é, o Dasdim, e meio que vai fazer um ensaio a respeito do que só no seminário 10
ele vai trabalhar que é o objeto A, definindo desde então que o objeto A não é a coisa perdida, que nunca existiu, que nunca vai ser encontrada por essa mesma razão. Então, o seminário 7 é, na verdade, um convite a uma coisa que ele vai perguntar no último capítulo do seminário 7, que é: agistes em conformidade com o teu desejo? Então, a ética da psicanálise nos lança de novo para essa relação do sujeito com o próprio desejo e com o outro. O desejo que nunca vai ser desejo de alguma coisa, desejo de comer um bolo, desejo de realizar um sonho, mas é um desejo de continuar desejando. E nesse desejo de continuar desejando, o outro está numa relação de outridade. Então, convido vocês à leitura do Seminário 7, um seminário muito importante, exatamente por essas razões, onde o Lacan vai nos convidar a uma reflexão sobre a ética da psicanálise. E também convido você para conhecer o meu projeto Nordestinamente. Aproveito para avisar que vem aí o curso de Introdução a Lacan, na sua quinta turma, em 2026. Então, se você quer ficar por dentro dessas informações, não deixe de me seguir no Instagram, de se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus colegas que precisam serem convidados a ler o Seminário 7 e de conhecerem um curso de Introdução a Lacan. Te vejo no próximo vídeo.